Antes de começar, eu queria dar um aviso, por orientação aqui da organização do evento. Eu queria avisar que o senhor Fabiano Ormanese, quem conhece o senhor Fabiano Ormanese, ele perdeu a carteira e está com a Alessandra aqui na organização do evento. Então, quem conhece Fabiano Ormanese, por favor, oriente que procure a Alessandra, tá? Então, muito boa tarde a todos. Meu nome é Karen Sasaki. Eu sou gestora acadêmica também da Universidade Tiradentes, no estado de Sergipe. Tenho já uma experiência na área de educação à distância e é com muita alegria que daremos continuidade às atividades do 17º Seminário Nacional de AD promovido pela ABED. O título dessa mesa que vamos iniciar agora é Gestão da Qualidade Curricular, Otimização, Inovação, Diferenciais e Extensão. Então, para compor essa mesa, eu gostaria de convidar aqui os nossos colegas, professor Djalma Bassoli, que veio diretamente de Alagoas. Ele é professor universitário desde 91, gestor universitário desde 97, gestor de EAD exclusivamente desde 2001. Atualmente, ele coordena o projeto de EAD da SESMAC, em Alagoas. É graduado em Fisioterapia e Biologia, ou seja, um colega da área da saúde. Vocês vão descobrir que teremos uma mesa inter e multidisciplinar aqui. Graduado em Fisioterapia e Biologia, doutor em Gestão do Conhecimento pela USP, com MBA em Gestão Acadêmica Universitária e também avaliador do Bases desde 2004. Seja muito bem-vindo, professor Djalma. Gostaria de convidar também o professor Marcos Cutova. Ele é da área de exatas, mestre em ciência da computação, doutor em geografia e atualmente pró-reitor da PUC Minas Virtual. Prazer. Queria convidar também a professora Denise Campos. Ela é da área de educação. É pós-doutora em currículo pela PUC de Campinas, especialista em currículos integrados pela Universidade de Valência, na Espanha. É especialista em gestão da atenção à saúde pela Fundação Dom Cabral, Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, mestre em História do Brasil pela PUC de São Paulo, especialista em Administração Escolar e Coordenação Pedagógica pela USP e licenciada em História e Pedagogia. Atualmente, ela ocupa a vice-presidência acadêmica da Ânima Educação, tendo atuado em universidades como reitora, pró-reitora, diretora e coordenadora. Seja bem-vinda, professora Denise, é um prazer enorme. Então, agora também gostaria de convidar a professora Margarete, que é diretora executiva da Deline EdTech. Ela atua como consultora educacional para empresas, instituições de ensino. Professora, ela tem experiência na área de educação, com ênfase em tecnologia educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: educação à distância, obviamente, logística de implantação, cenários e metodologias ativas, educação em trabalho, novas tecnologias, aprendizagem continuada e sala de aula invertida. Acredito que todos nós aqui damos as boas-vindas a vocês para poder iniciar o diálogo. Então, a dinâmica da nossa atividade hoje, ela vai ser estruturada da seguinte forma. Nós vamos exibir um vídeo de um colega também, professor universitário, Felipe Zaremba, da PUC de Campinas. Ele gentilmente gravou um vídeo trazendo algumas provocações. Na sequência desse vídeo, nós iniciaremos o diálogo aqui entre os nossos convidados. Vamos... Olá. Espera aí, só um minutinho. E depois desse diálogo, eu gostaria que vocês pegassem aí os cadernos, os blocos de anotações que receberam na pastinha e já começassem a fazer suas perguntas, para que a gente possa, ao final, receber essas perguntas por escrito. Façam a pergunta e coloquem também o destinatário da pergunta, que é a Vivi, já estou chamando de Vivi, já está aqui a postos para poder receber essas perguntas de vocês. O nosso objetivo é estreitar o diálogo e que a gente possa debater um pouquinho. Então, agora com vocês, o professor Felipe Zaremba, que vai falar um pouquinho, vai fazer algumas provocações para nós. Olá, eu recebi um convite muito especial. Estou muito feliz de poder participar do 17º SENAED, organizado pela Associação Brasileira de Educação à Distância. O comitê organizador compartilhou um desafio. Eu abracei o desafio e quero aqui trazer para vocês o assunto curricularização da extensão. A curricularização da extensão é o processo de inclusão de atividades de extensão no currículo dos cursos,
considerando a indissociabilidade do ensino e da pesquisa. Também pode ser chamada de integralização da extensão. Doravante a isso, eu quero compartilhar com você 3 perguntas a respeito deste tema. Vale a primeira pergunta: como a curricularização da extensão pode contribuir nas e para as ações de engajamento e permanência dos nossos estudantes? Pergunta número 2: que estratégias podem ser consideradas no marketing educacional? Existe um MVP, um rollout, o desenvolvimento de uma tecnologia ou implementação de uma política que dê conta? Será que alguma instituição tem um case e pode compartilhar conosco? Terceira pergunta: a curricularização da extensão é um processo socialmente referendado. Você e eu sabemos a importância disto para uma aprendizagem significativa. Como podemos ampliar o impacto social, adquirir sustentabilidade e melhorar os indicadores junto ao Ministério da Educação? E a equipe acaba de levantar uma 4ª questão. Iniciação científica e horas de estágio podem ser creditadas para a curricularização da extensão? Muito obrigado aos organizadores do 17º SENAED, obrigado à ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, pela oportunidade de participar destes 17º SENAED. A você, eu desejo um excelente evento. Muito obrigado e até a próxima. Olá, Muito obrigada, professor Felipe Zaremba. Todo mundo anotou, vale nota. Porque quando a gente diz que vale nota, né, engaja mais a participação de todos. Então, a gente poderia começar ouvindo, né, a curricularização da extensão, ela já tem um marco legal, né, um marco regulatório, e nós temos aqui diferentes experiências de implantação e de projetos de curricularização da extensão. Então, para início de conversa, nós gostaríamos de saber qual foi a primeira preocupação e o principal desafio da instituição ao se deparar com a necessidade de implementar um projeto de curricularização de atividades extensionistas em cursos de AD, né? Acho que o grande ponto central é como é que isso foi encarado em cada instituição em cursos de AD com a implantação da curricularização da extensão. Então, o professor Djalma, que está aqui do meu lado, eu queria ouvir um pouquinho como foi a experiência lá em Alagoas. Vamos lá. Está fechado. Agora? Pronto. Boa noite a todos. Parabéns aos organizadores do evento. Uma alegria reencontrá-los. E, graças a Deus, a gente está vivendo tempos em que a gente pode voltar a se abraçar, né? E reencontrar amigos e dar um abraço é uma coisa que faz muito sentido. Então, é muito bom aqui a gente estar vivendo esses novos tempos aqui, pós-pandêmicos. Bom, a extensão sempre foi vista como o primo pobre do tripé ensino, pesquisa e extensão, né? E ela sempre foi oportunizada para alguns alunos da universidade. Então, trazer um projeto onde a curricularização deva ser seguida e oferecida a 100% dos alunos, fazendo parte da curricularização, no primeiro momento foi entendido como aquele espaço que vai ser perdido da matriz curricular. E como eu vou fazer, já que outros movimentos de perda da matriz curricular foram vivenciadas em alguns outros momentos, né? Ou seja, já existia uma gordurinha aqui com a exceção, com excesso da carga horária em relação às diretrizes curriculares nacionais. Isso dava uma série de características peculiares ao projeto, e aí, por conta desse ambiente que nós temos bastante ferrenho hoje de permanência no ensino superior, muitas vezes isso teve que ser transformado de alguma forma e já representou alguma perda. A extensão era vista como uma situação em que 10% da minha matriz seria retirado do professor, seria retirado do projeto para se fazer uma outra atividade da qual não se sabia muito bem como fazer, né? E acredito que ainda a gente sabe pouco mesmo tendo implantado, por exemplo. Hoje o projeto de educação à distância do SESMAC tem 20 cursos de graduação em EAD, licenciaturas, bacharelados e tecnólogos, e a gente conseguiu implantar
nesses 20 cursos desde agosto do ano passado. E já estamos numa etapa agora da terceira validação do processo. E o que eu posso dizer é que aquele momento inicial em que havia um medo se a gente conseguiria fazer alguma coisa relevante em relação a isso, ou se haveriam perdas em relação ao que se esperava fazer para o projeto, ele tem se transformado sensivelmente. A gente ainda tem muita coisa para vencer, mas hoje já se sabe muito mais das possibilidades e se reconhece muito mais que os limites eram impostos pelo desconhecimento, mais do que pelo fato de que haveriam limites tão intransponíveis como parecia no primeiro momento. São etapas, né? A instituição ainda está aprendendo, ela está no seu terceiro movimento, e haverão muitos movimentos para que a gente consiga alcançar um cenário onde as oportunidades de melhoria ainda são muito grandes, né? Mas a gente está bem otimista em relação a isso. Houve uma ressignificação do que seria extensão, houve uma reinterpretação do que extensão de fato oportuniza para o aluno e para o curso e para a instituição de modo geral. Então, estamos num momento muito interessante, em que a gente começa a enxergar possibilidades bem mais concretas do que limitações, e o desconhecimento hoje é bem menos relevante em relação ao que precisa ser feito. Obrigada, professor Djalma. E lá na PUC Minas, professor Kutoff, como é que foi isso? Agora precisamos implantar a extensão. Então, boa tarde, Karen, boa tarde, colegas. Queria agradecer a organização do evento pelo convite, né? Mas a PUC Minas, e talvez não seja diferente de muitas outras instituições, tem uma gestão da EAD separada da gestão dos cursos presenciais, bem separada mesmo. E a gente já vinha ali com um desafio muito grande de garantir a viabilidade financeira dos cursos à distância. Então, lá em 2017, começamos a pensar numa abordagem extensionista, um curso que fosse totalmente baseado em projetos. Muito do que eu aprendi aqui nos eventos da ABED, né? Eu via os outros professores falando, fui visitar o Rion Braga, que foi ali um sujeito que nos orientou bastante, e pensamos, vamos mudar para esse caminho, vamos passar para um curso totalmente baseado em projetos e projetos extensionistas. Então, quando você pergunta qual foi a nossa primeira preocupação, quando vem a resolução da curricularização da extensão, foi, poxa, isso agora vai ser normatizado, então eu não posso fazer mais do meu jeito, eu tenho que seguir a legislação, eu tenho que ver como é que se faz extensão, porque não daria para ser na informalidade que vínhamos planejando. Mas a gente já vinha desenhando um curso totalmente baseado em projetos extensionistas, né? E aí, na hora que chega a resolução, a gente pensa que aquilo tem que ser acelerado, que tem que ser formalizado, e aí sim batemos no primeiro desafio. Professores que foram assim frontalmente contra, não vou fazer, não quero, não acredito, não vou perder minha disciplina. Aí tínhamos que pensar como lidar com isso. Os dois caminhos possíveis, fazer uma boa formação docente, fizemos isso, mas mesmo assim o nosso desafio continuou com alguns tantos que eram mais conteudistas, que eram mais tradicionais e não estavam de acordo com as mudanças propostas. E aí acabamos até, de uma forma meio mais descontraída, planejando como é que seria a conversa com esses professores, né? Chegava e falava assim, olha, professor, eu acho que nós precisamos separar os nossos caminhos. E, olha, não é culpa sua, é culpa minha, eu mudei. Você continua bem, eu mudei. Sabe, eu quero experimentar novas metodologias, eu quero conhecer novas tecnologias, brincar de metaverso. Então, eu acho que está na hora da gente separar os nossos caminhos. Eu continuo gostando muito de você. Mantemos respeito pelo nosso trabalho, mas seguimos caminhos separados. E assim, da mesma forma que no divórcio, a gente começava a discutir quem ia ficar com as videoaulas, se a gente ia compartilhar ou não os bancos de questão. E esses professores saíam falando mal dos novos professores para os alunos do presencial. E assim foi, mas foi um esforço necessário. A gente precisava afastar aqueles que não nos permitiam construir um novo projeto. E aí, com os que permaneceram, nós começamos a desenhar um curso que fosse baseado em projetos extensionistas. E passamos, então, para o segundo desafio, que é preparar esses professores para saírem daquelas funções tradicionais e assumirem uma função mais de orientação, de acolhimento, de mediação, né, de apoio. E
E a experiência tem sido boa. Estamos há 2 anos assim, ainda sem a formalização da extensão, porque ela passa a valer a partir de agora, né? Mas a experiência tem sido muito bem sucedida. Então, está valendo, já está acontecendo a atividade, a curricularização da extensão. Sim, sim. Trouxemos o nosso currículo é todo desenhado a partir desses projetos, então, extensionistas. Bacana. Professora Denise, eu sei que a operação lá na Ânima Educação é complexa, é multigeográfica. Conta para a gente um pouquinho se teve alguma diferenciação entre instituições, como é que foi esse projeto de implantação da curricularização da extensão. Boa tarde a todos, pessoal. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Acho que a Érica já colocou o principal ponto aí, né? Que é uma questão do volume, do tamanho, né? O tamanho da Ânima hoje, que são escolas, universidades, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, uma primeira questão aí que envolve principalmente a questão da extensão, né, que tem muito a ver com o local, é o volume, a escala e dar conta de, ao mesmo tempo que a gente está falando de uma questão local, dar conta de um projeto nacional que envolve tudo aquilo que a gente chama de ecossistema de aprendizagem hoje na Ânima. Então, acho que eu destacaria, assim, para não ser repetitiva, 2 pontos fundamentais desse termo curricularização da extensão, com foco no currículo, né? Acho que o primeiro ponto é a gente entender um pouco quando a extensão passa a fazer parte não só da matriz, mas do currículo como um todo, o que significa isso, né? Qual é o papel que a extensão verdadeiramente ocupa na formação de um aluno? E diferenciar um pouco todos esses componentes que hoje compõem o currículo dos cursos de graduação, né? Porque aí acho até interessante essa pergunta, não quero me... Mas, assim, a extensão é iniciação científica? Não, pessoal. São coisas diferentes, têm papéis diferentes na formação do aluno. Extensão não é estágio, é outra coisa. Qual é o papel da extensão no currículo? Qual é o papel na formação do aluno? Acho que esse foi o primeiro debate, o projeto de extensão numa perspectiva de currículo e formação. Este foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, ao se debater o projeto pedagógico de extensão, um projeto institucional de extensão de currículo, né, vem as dificuldades, e, claro, dificuldades não, mas a complexidade da operacionalização para ser verdadeiro, efetivo e real, né? Para a gente não ter um projeto que fala uma coisa e a gente, na prática, como é que a gente pode realizar efetivamente aquilo que a gente fala em termos de currículo projetado, na perspectiva de um currículo realizado. E aí também, no nosso caso, gostei da provocação do professor, no nosso caso, foi meio integrado, né? Nós trabalhamos mais junto, presencial com EAD, numa perspectiva mais híbrida, né? É uma marca da Ânima, mas, nesta perspectiva, a gente começou com a extensão na graduação já em 2020, e em plena pandemia, o que, de alguma maneira, nos ajudou a pensar um pouco na extensão, na perspectiva do EAD, porque a pandemia meio que colocou a gente tudo, né, muito num mesmo barco, se é que eu posso falar assim, de uma forma mais informal. Então, nós, lá em 2020, com os alunos no online, né, nós
tivemos as primeiras experiências de extensão num país como o Brasil, né, de extremo contrastes regionais, de extremos contrastes regionais, de locais muito diferenciados, como a Anhembi Morumbi aqui em São Paulo e Paripiranga com a Agis no meio do agreste nordestino. Então, nós tivemos que pensar um pouco nessa perspectiva e fazer chegar em 500 mil alunos, né, que hoje o conjunto todo, a gente está falando de escala, como trabalhar com projetos pedagógicos em escala, na perspectiva nacional e local. Então, eu diria que a extensão, ela traz para nós o desafio de qual é o papel da extensão na formação do aluno, como ela se engendra no projeto como um todo, na matriz e no currículo, como pensar o nacional e o local, porque a extensão passa por aí, e como lidar com essa perspectiva de escala, de diferenças, de diversidade, de Brasil, né, que é a nossa atuação. Então, eu começaria colocando um pouco essa experiência aí desde 2020, que agora no EAD vai se tornar um pouco mais, está exigindo da gente um raciocínio maior, né? Mas, de qualquer maneira, a gente tem aprendido e temos tido experiências muito interessantes com a extensão nesta nova perspectiva. Obrigada. Obrigada, professora Denise. Professora Margarete, a senhora que circula aí em diferentes regiões, em diferentes instituições, através, né, da consultoria ou então através da própria Adelínia, conta para a gente um pouquinho como é que a senhora tem visto essas iniciativas de extensão aí pelo Brasil. Boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui conversando. Bem, o que nós, como Adelínia, né, e como consultoria também, estamos percebendo? Nós estamos percebendo que as instituições começaram a melhorar os seus projetos pedagógicos de EAD, porque começaram a se preocupar um pouco mais, né, que às vezes estavam um pouco centralizados apenas em conteúdo, queira ou não, a nossa educação ela é muito ainda, né, a maioria dos casos, não todos, mas muito centralizada, apenas em conteúdo, sem trazer essa relação com a prática, com a vida, com a cidadania, com a arte, né? E é isso que a extensão está trazendo, né? Essa visão do estudante como um todo e como ele vai se relacionar com a vida fora da escola ou fora do ambiente virtual de aprendizagem, que não deixa de ser uma escola virtual, né? Então, parece que é um mundo à parte. A escola ou o ambiente virtual é um mundo à parte, onde eu repito e respondo várias perguntas, né? Como falou a professora ali, se não prestar atenção, eu ganho nota baixa. E é importante que eu ganhe nota alta, mas eu ganhando nota alta, isso me garante alguma coisa, né? Depende do currículo, depende do que é trabalhado. Porque, de repente, eu repito coisas e chega lá na hora, eu não consigo botar na prática, eu não consigo botar na minha vida, eu não consigo perceber o mundo à minha volta. Então, eu vejo, assim, que essa relação da escola com o mundo do trabalho, com a vida, com as competências, né, acabou que as pessoas começaram mais a pensar nisso e nos procuram, né, para buscar projetos de metaverso, gamificação, coisas que tragam para o aluno que está no virtual um pouco dessa percepção de mundo, de vida, a questão de problematização, de resolução de problemas. Então, nós estamos trabalhando bastante e sentindo essa movimentação, né, das faculdades, das universidades, inclusive também sendo procurados pelo ensino médio, depois a gente pode falar um pouco mais, a questão dos cursos técnicos. Então, essa questão de trazer a tecnologia como um processo para engatilhar, para motivar essas atividades que são de extensão na ponta. Então, os alunos também precisam entender o que estão fazendo, para que estão fazendo, buscar
modelos e situações que existem na sociedade, como eles agiriam frente a essas situações, e aí fica até mais fácil depois para, nos polos, implementarem alguma pesquisa ou algum trabalho onde eles acompanham isso no dia a dia, na vida, tanto de meio ambiente, quanto tem vindo muito de meio ambiente, muito de relacionamento no trabalho, né? Porque são questões, a gente entende que o país ele é diverso, mas são questões transdisciplinares, né? São questões que atravessam o país inteiro, que são necessárias, que se fazem necessárias para todas as pessoas. Então, existem temáticas, né, que são trabalhadas, que os alunos são instigados, e após essa instigação, digamos, eles têm algum trabalho a fazer na sua comunidade e trazer algum resultado, algumas respostas. Existem questões que eles precisam observar e depois eles mesmos respondem o que acharam em relação a algumas perguntas. Tinha isso, tinha aquilo, tinha a questão 1 e 2 foram contempladas, enfim, a gente consegue fazer atividades também para que esses alunos, depois de visitarem em loco ou se relacionarem com ONGs, com entidades da sua região, tragam respostas. O assunto é o mesmo para qualquer local, mas as respostas são muito diferenciadas, porque as realidades encontradas são bem diversas. Então, está existindo uma movimentação muito interessante, já de algumas faculdades, né, que estão nos procurando, e estão fazendo um trabalho bem interessante. É isso que eu posso contribuir. Obrigada, professora Margarete. Quando a gente fala de extensão, sobretudo em cursos de graduação à distância, discutimos durante a manhã e sabemos que é a realidade que o aluno matriculado em um curso de graduação à distância é um trabalhador que estuda, não é um estudante que trabalha, né? Ouvi isso hoje de manhã. Isso é um ponto muito relevante, porque, às vezes, o principal atributo do EAD, que é a flexibilidade, a pessoa escolhe o EAD porque não tem tempo e desiste do EAD pelo mesmo motivo, porque não conseguiu encontrar esse tempo para estudar. Então, existe lá uma palavrinha na legislação que é a exigência da presencialidade para as atividades de extensão no currículo. Aí a minha pergunta é, professor Djalma, presencial para quem? Né? Qual é esse conceito de presencialidade? Qual é o entendimento que a gente pode interpretar a partir deste atributo presencial? Presencial síncrono, assíncrono, para quem? Para o professor, para o aluno? O que é presencialidade dentro da curricularização da extensão? Primeiro que eu acho que todo mundo ficou impactado com essa exigência quando a gente leu lá na Resolução 7, né, de 2018, em que se exigia para os cursos à distância a presencialidade para o desenvolvimento da extensão. E eu, particularmente, torço para que isso desapareça em algum momento, e eu vou explicar por quê. Desde a LDB e desde o artigo 80 e os decretos que saíram para regulamentar o artigo 80, já existe a presencialidade prevista na EAD para várias atividades. E essas atividades são assíncronas ou são síncronas, dependendo do que você vai fazer. Então, quando você tem um estágio, por exemplo, na administração, qual é a presencialidade que se pode fazer no projeto de estágio da administração? O professor vai passar todo o roteiro, esse aluno vai até a empresa, vai desenvolver, presencial para o aluno, portanto. Né? Então, não é nada de novo. A gente está impactado porque parece uma exigência e eu espero que ela desapareça e vou também dizer por quê. Quando você tem essa possibilidade remota, portanto, já de longa data, em que a presencialidade já é exigida nos cursos à distância no Brasil, nós não temos curso 100% presencial, pelo que eu sei, mesmo que haja uma possibilidade hoje de credenciamento para cursos 100% presenciais, eles ainda não conheço nenhuma instituição que ainda faça, que tenha sido credenciada, né, para ser... 100% online, desculpa. Obrigado, Karen. Então, a gente já tem essa presencialidade. E quando veio o estudo da BMS, feliz,
né, em receber o estudo, fazendo aquela matrizinha, né, de presencial, virtual, síncrono e assíncrono. Aquilo foi a glória, porque ele deu uma capacidade de entendimento para quem ainda não compreendia isso, que a gente pode fazer presencial, assíncrono, que é a maneira como nós fazíamos já o estágio na administração, ou mesmo na formação dos licenciados, né? Muitas dessas atividades são feitas dessa forma e são tidas como presenciais, inclusive pelo marco legal de todas essas épocas anteriores à atual, anteriores a 2017. Só pegar o histórico que a gente vai encontrar coisas muito semelhantes. Então, o projeto do SESMAC, vale a pena só um detalhe aqui, naquela pergunta anterior, a gente fez etapas, tá? Botamos em 3 cursos, depois em 5 cursos, depois em 10 cursos, depois em 20. Só porque eu acho que vale a pena a gente registrar, porque foram etapas também de progresso. Então, a gente está adotando a premissa de que é presencial assíncrono, o aluno tem que ir até lá e ver projeto, registrar, trazer as informações, trabalhar para realizar as atividades que ele está desafiado a fazer. Mas eu diria, em tempos de conexão como a que vivemos, se a legislação me limita o presencial, mesmo do aluno, para que ele vá somente na região em que ele tem proximidade, já que pode ser presencial para quem está em Alagoas, se ele for para qualquer outro lugar, se deslocar de avião, e vai ser presencial assíncrono do mesmo jeito. Mas não é uma realidade plausível. E se eu posso conhecer projetos conectados pela tecnologia, visitando remotamente, né, conversando de forma síncrona ou assíncrona com outras realidades, com a mesma característica ou com a mesma intenção de comunicar a universidade com esse ambiente externo, por que a legislação haveria de restringir isso e com qual finalidade? Né? A gente vai partir de um movimento que a gente já conversou aqui hoje de manhã, com, né, outras mesas, e também no jantar, de que a gente sempre é instado a duvidar da seriedade das instituições e dos alunos. Né? Então, aí a gente fica sempre querendo que ele nos prove que ele fez, ou que ele não fez, ou que ele está e que não está, e a gente sempre fica com essa pulga atrás da orelha. Então, eu diria, sendo como está sendo hoje, penso eu que quase a totalidade dos projetos vão ter que se limitar às experiências regionais que esses alunos têm possibilidade de visitar, de forma presencial, assíncrona, olhando para o que o quadrante da BMS tão bem sinalizou para a gente, que registra esse movimento histórico da educação à distância, mas que foi feito um registro que parece óbvio, né? Mas depois, quando alguém faz, fala, puxa, ficou muito melhor, né? A compreensão ficou mais interessante a partir dessa premissa. Então, eu digo, dá para fazer sim. Essa presencialidade ela é ressignificada nesse movimento de assíncrono, mas eu torço muito para que a gente consiga romper essa barreira física da presencialidade próxima ao polo ou à situação em que ele está inserido. Né? Nós temos alunos de quase todos os municípios de Alagoas, e nós passamos uma atividade para que cada aluno faça na sua cidade, não é nem no seu polo. Eu quero que ele encontre um desafio análogo àquele sujeito que mora em Maceió e que aquele sujeito que mora na Cidade Baixa, ou aquele que tem uma qualidade de vida melhor na orla, ou aquele que mora na Cidade Alta, que tem uma possibilidade social talvez mais desfavorável em relação a esses, ou aquele que mora numa cidadezinha do interior, entendeu? Longe dos polos que nós temos instalados. Isso tudo é possível. Tá? Então, assim, dá para ressignificar, mas é limitante em relação ao que a gente pode fazer, conversando com a comunidade externa, sem essa cerquinha, entendeu? Regional que o marco legal estabelece. Professor Kutov, e aí, consegue convencer o aluno a voltar à presencialidade para desenvolver as atividades de extensão? Não, não conseguimos convencê-los. A gente também seguiu essa mesma linha que o professor Djalma falou. Nós entendemos que a presencialidade não é ali na forma de uma aula semanal dentro da instituição, mas é a presencialidade na região que ele trabalha ou mora, afetando alguma comunidade ali, né, interagindo com a sociedade local, e não com
com a sociedade no entorno da universidade ou algo assim. E um desafio, porque a nossa história é exatamente a mesma da do professor Djalma, a mesma interpretação, as mesmas ações. Só tivemos um desafio extra, que não sei se também houve lá, entender que isso não era algo, então, rotineiro e semanal, porque tem momentos que o aluno precisa vir à instituição, talvez no fechamento do semestre, para uma apresentação de trabalho, para uma formação de grupos também, a gente entende que esses momentos são mais proveitosos e presenciais, mas a atividade sessionista é no campo, é na sociedade, não é dentro da universidade, né? E nem sempre é integralmente lá. No caso dos cursos de informática, que ele vai desenvolver software, não tem sentido eu pedir o cara para levar um notebook para algum lugar para ir trabalhar lá, se ele fazia isso melhor da casa dele. Então, aí começamos a ver que projeto ali, de fato, vai ser extensionista no nosso currículo. Quais seria todo o currículo baseado em projetos, mas alguns definimos como extensionistas no limite dos 10%, justamente por causa desses questionamentos. A legislação acabou dificultando um pouco mais a nossa proposta, porque a necessidade de comprovar tudo, de registrar essa ação, de limitar a participação do aluno, falou assim, vamos deixar aqui um semestre nos tecnólogos, que aí pega 20%, e 2 nos bacharelados, sendo extensionistas. O resto segue a mesma metodologia, mas não registraremos como parte da curricularização da extensão. Entendi. Então, ele segue presencial, mas fora da instituição. Exatamente. No local onde eles vão promover alguma transformação, Estou falando sobre a área de tecnologia, me lembrei do pessoal do marketing, curso tecnólogo em marketing. O marketing presencial para quê? O que é que eu vou fazer aí na universidade para poder... Eu vou ao polo para fazer um plano de marketing, para discutir alguma estratégia de marketing. É o mesmo dilema que eu também ouvi lá no lado da universidade. É interessante porque você pensa assim, não, então vamos ao campo marcar com o empresário onde ele vai fazer o projeto, para conversar, para entender. Aí o empresário fala assim, não, eu só converso pelo Teams, ou pelo Zoom, quer que seja, eu não vou te receber. E aí como é que você vai registrar a presencialidade se não tem jeito, né? Aí que vem o desafio da gente comprovar isso para uma legislação que é pré-pandemia. Tá, o mundo mudou depois disso. Tem que ser aí revisto, né? O grupo que vai fazer o plano a estratégia de marketing da associação de pescadores daquela comunidade vai fazer uma reunião pelo Google Meet. É presencial essa atividade? Então, imagino que a professora Denise deve ter ali umas experiências eu gostaria bem de contribuir, né? porque está bem interessante. É isso mesmo que eu vejo também, né? Que tirando a cerquinha lá que o professor falou. A questão é a região onde o aluno está inserido, mas não que ele precise ir numa reunião presencial, ele pode fazer isso virtualmente, mas que ele traga esse olhar para o que acontece em volta dele e que traga também sugestões de melhoria, que se sinta parte, né, dessa sociedade que ele está inserido, né, sair daquela questão do conteúdo e olhar para fora e o que ele pode trazer com os conhecimentos dele, melhorias. Quer dizer, o fato de ser na região já dá, eu acredito, assim, a presencialidade. É isso que a gente prova com a presencialidade. E todo o manual, a forma como ele vai trabalhar, as questões, porque a gente pode trazer vários olhares e várias áreas para eles olharem, né? E aí eles vão buscar aquilo que mais se adapta à realidade que eles estão inseridos. Então, um pode trabalhar a questão da associação de pescadores, como você falou. O outro pode falar em relação à tecnologia, que é um polo onde ele mora perto. O outro pode falar de uma ONG que está fazendo algum trabalho indígena, algum trabalho... Enfim, né? Então, eles podem, no próprio trabalho, a gente dá as linhas gerais na orientação, é como se fosse uma orientação de projetos, e é uma orientação de projetos. E que questões ele precisa ver e que contribuições ele pode dar. E aí, sim, ele traz esse trabalho, né, para a instituição. E aí é uma questão também que o professor Marcos falou, dessa questão de ter que registrar tudo, né? Nós temos que registrar no PPC, no PDI, né, e ainda fazer uma avaliação de como isso está melhorando a dinâmica da instituição, o que está trazendo para a instituição, numa avaliação continuada, né? Então, essa turma deste ano trouxe algumas coisas, a turma do ano seguinte já trouxe outras, enfim, como é que é essa evolução desse contato, né, com a sociedade e não só com os conteúdos, né?
Acho bem interessante também. É difícil, mas ninguém disse que era para ser fácil também, porque eu acho que essa questão da gente facilitar muito e dar os conteúdos e as questões, e o aluno repetir, a gente também não está fazendo o papel de educador que deveria. Eu vejo que é uma forma, dá um pouco de trabalho, mas a gente acaba achando o caminho para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, né? E de fazer, então, essas pessoas terem uma visão, uma competência, uma habilidade para lidar com o mundo fora do material didático que só conteudista. Então, existe aí metaverso, gamificações, por isso que eu falo de outras tecnologias que vão possibilitar o aluno a perceber algumas coisas, mas essa interação que ele faz localmente. Acho que é muito importante esse processo. Concordo também, desculpem, né, que foi uma visão pré-pandemia e que as coisas mudaram muito, mas eu penso que isso é plenamente justificável. Eu acho que isso a gente consegue, né, mostrando um bom projeto e um bom trabalho, mostrar que a gente está fazendo da forma mais viável para o aluno, porque nós não queremos também que ele corra, né, da instituição, que ele saia. O que nós queremos é um engajamento e que ele perceba que isso está lhe dando uma condição melhor de competitividade na vida, no mundo do trabalho, enfim, na vida dele socialmente depois, né? Exatamente. Professor Kutova, conta para a gente, então, como é que a atividade de extensão pode contribuir para o engajamento do aluno, para a permanência desse aluno? De que forma que isso pode ser correlacionado? Bom, a gente, na hora que a gente estava redesenhando o nosso currículo e pensando em ser todo baseado em projetos, a gente tinha um grande desafio a resolver ali, que era da retenção. Então, entender um pouco das causas de evasão na EAD, que aí eu acho que todo mundo sabe como é que funciona, né? E definimos lá nossos modelos de retenção, né? O controle da evasão. Então, a gente tinha um primeiro modelo que era baseado no engajamento, e que era o que a gente buscava. A gente tinha um segundo modelo, a segunda prática, não modelo, a segunda prática, que seria da porta fechada. Fala, daqui ninguém sai. Você não pode sair. Se você sair, você vai perder o que você já fez, você perde o acesso, a gente corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, aí você ameaça o aluno, você não pode sair. Até porque o nosso modelo, diferente do tradicional, ele tem uma dificuldade muito grande de equivalência com outros cursos, né? Eu não tenho... Tem uma disciplina, os alunos se matriculam em uma disciplina que é de projeto. Então, também não queríamos isso. Falei assim, não, daqui você não sai. E a terceira prática de controle de evasão é aquela, o aluno está saindo, você fala, não vai não, fica mais um pouco. Se você ficar mais um semestre, eu te dou um desconto. Olha, vai ter atividade gamificada semestre que vem. Também não, né? Poxa, tinha que ser uma proposta baseada no engajamento, no interesse do aluno de participar, de aprender. E aí, até buscando literatura sobre isso, eu encontrei lá no livro da Elizabeth Barclay, acho que é Student Engagement Techniques. Ela define um modelo bem interessante de 3 pontos para promover o engajamento. O primeiro é o sentido, é aquilo que o aluno está vendo, né, que está estudando, aquele assunto fazer sentido para ele. E esse sentido se dá tanto na conexão com aquilo que ele já sabe, quanto com aquilo que ele está praticando, vivenciando. E aí a gente pensava, poxa, o conteúdo vai fazer muito mais sentido para o aluno se ele estiver praticando esse conteúdo, estiver colocando em uso dentro de um projeto, né? Aí o segundo ponto dela é o significado, que aquilo fazer sentido, valer a pena. Sentido eu já falei, né? Mas aquilo valer a pena, né? Ele vê resultado, vê que aquilo traz alguma contribuição valiosa. E a extensão, então, é perfeita para isso, porque ele está, de fato, contribuindo para uma comunidade qualquer. E o terceiro ponto dela, que é o envolvimento emocional, poxa, a extensão é perfeita para isso, porque você vê a transformação que você provoca nos outros. Você, de fato, está contribuindo para alguém. Se você interage com essa pessoa diretamente, você vê como aquilo muda a vida do sujeito, como muda a perspectiva dele, abre caminhos, abre oportunidades, corrige erros que ele nem era capaz de perceber. Então, nós nos apoiamos nesses 3 pontos para garantir que todos os projetos, de todos os cursos, em todos os semestres, conseguissem contemplá-los. Qualquer conteúdo deveria fazer sentido dentro daquele projeto. Os projetos deviam mostrar para o aluno, de fato, alguma contribuição real, ter alguma
conexão real com a prática profissional, mas também nessa perspectiva de contribuir para o desenvolvimento de alguma comunidade. E aí resolveu. Hoje, ainda perdemos alunos por questões financeiras, pela dificuldade com a organização do seu próprio tempo, mas nisso a gente consegue atuar. Agora, só depois que o projeto faz sentido para ele, para a gente conseguir criar essa chance de engajamento real, né? Aí tem sido bacana isso. Perfeito. Então, a gente pode entender que, de alguma forma, essa contribuição, né, das atividades de extensão, elas são relevantes para a imagem institucional? Professora Denise, como é que a senhora vê isso? Contribui, influencia? Como é que a marca, a imagem da instituição, ela se revela perante a sociedade? A extensão, né, na perspectiva do tripé e da indissociabilidade, ela tem, por natureza, a questão de engendrar, vamos usar esse verbo, estou usando aí uma literatura de extensão, mas o que a extensão pode fazer? Ela pode enraizar a instituição naquele local. Né? Ela faz com que a escola, a universidade, ela crie raízes profundas e impacte o entorno. Então, a extensão ela nasce necessariamente dessa ideia do local, né? Do impacto que aquela universidade, naquele lugar ou aquela escola, o que ela impacta, o que ela faz ao longo de décadas. Então, esse mesmo autor, que outro dia eu estava lendo, que trata a extensão de uma forma bastante profunda, né? Ele diz, nós passamos pelas instituições, mas a instituição fica. E ela tem um papel ali naquele local, no entorno, desde a questão financeiro-econômica do local até a questão social, cultural, enfim, né? Então, a extensão ela pode ser um elemento fundamental de inserção e de impacto social daquela universidade num determinado local. Por isso que um termo que eu acho que é muito importante quando a gente fala de extensão, de presencialidade, é o termo território. A área da saúde usa muito a ideia, o conceito de território, e a extensão ela também pode emprestar essa ideia. Então, quando a gente fala do presencial, eu concordo com o professor, a gente falou, presencial, né, nos cursos EAD, mas quando a gente pensa aqui, né, o que é presencial hoje, a gente está confusa, total. Para quem? Né? É ao mesmo tempo no mesmo lugar, ao mesmo tempo em outro lugar, em outro lugar ao mesmo tempo e em outro lugar em outro tempo. Como é que a gente trabalha a ideia do síncrono e do assíncrono? Presencial é só mundo físico? Não. Pode ser presencial num ambiente online. Ou não? Para ser presencial é só no mundo físico? Tudo isso, pessoal, caiu por terra hoje. Hoje não dá mais para a gente estabelecer essas fronteiras tão grandes. Então, eu acho que um princípio, né, desta presencialidade, já que é o limão, vamos fazer a limonada, a caipirosca, melhor ainda. Então, a presencialidade no EAD, aí via extensão, pode trazer para nós um pouco dessa ideia do híbrido também, e o que ele tem de melhor, que é o seguinte, a gente consegue hoje colocar num mesmo espaço de aula um aluno de Goiás, com um aluno do Rio Grande do Norte, com um aluno do Sul e com um aluno de São Paulo. E eles aprendem juntos numa sala que pode ser ao mesmo tempo, mas em lugares diferentes, e isso só enriquece. É uma briga de sotaques, é uma questão de culturas diferentes, é diversidade, é problemas locais que adquirem são problemas globais que adquirem
contextos locais, soluções locais para problemas globais. Então, esta dimensão da extensão na perspectiva do território, né, do aluno estar envolvido num projeto, e isto só desponta a instituição no local. Porque, além do impacto, nós percebemos, eu vou pedir licença só para uma reflexão nossa aqui, que durante a pandemia nós começamos a oferecer cursos de extensão para todos os alunos, para os 500 mil que estavam em casa. E a gente observou que a extensão, pessoal, a extensão cria propósito no aluno. A extensão, ela vira missão, ela cria propósito, ela dá sentido, como disse o professor, para muitos dos nossos alunos. E aí, o que acaba acontecendo também? A gente tem uma forma de oferecer cursos de extensão e propor projetos locais a partir de temas globais que criam propósito, e que, o que a gente observa? Cursos que você oferece, assim, abriu inscrição, tem 60 mil inscritos em 1 hora. E quando você vai olhar, acabou ser hoje a nossa plataforma de extensão, ela é ao mesmo tempo um lugar que nos oferece dados muito preciosos. Exemplo, qual foi o curso que mais teve procura no Brasil inteiro por meninos, meninas? Qual? O que o jovem procura? A gente tem feito esse levantamento por meio das plataformas extensionistas. Quais são os interesses? Onde que ele procura? O que ele investe tempo? Ele se inscreve? Quais os top 10 cursos de extensão mais procurados no Brasil pelas diferentes áreas? A gente faz perguntas do tipo, o aluno da área da saúde, quando ele vai lá nos cursos de extensão, ele busca curso de outra área? O aluno tende a buscar curso da sua própria área na extensão? A gente tem feito muitas perguntas. E eu vou dizer aqui que, durante a pandemia, os alunos procuraram muito fortemente cursos relacionados à saúde mental, a questão da dor, de sofrimento, de depressão, de problemas que afligem demais o jovem. Por isso que eu acho que, para além do impacto local, estou falando muito dessa projeção do nome da instituição, tem também um papel muito relevante em criar sentido, em criar propósito e em engajar os alunos para além da sua localidade, apesar de reforçar o local adquire uma outra cara quando é colocado numa perspectiva global e nacional. Então, acho que tem tudo a ver com a presencialidade. Bacana, muito obrigada, professora Denise. O professor Djalma está aqui pedindo a palavra, eu gostaria de ouvir também um pouquinho. Eu estou adorando assistir essa mesa aqui. Não sei, está muito bom. Eu queria dizer o seguinte, engajamento, se a gente for falar de questões percentuais, o SESMAC percebeu um incremento. Para responder essa questão do engajamento, em números mesmo a gente teve um incremento. Vale dizer que o nosso projeto ele se pauta ele adapta a proposta nas teorias de aprendizagem de William Wharton, numa proposta que ele traz no livro E-Learning by Design. E nesse livro ele tem 3 tipos de atividade, né? Absorb Type, Do Type e Connect Type, onde Do e Connect Type são atividades que você pode apresentar para o aluno com vistas à aplicabilidade prática. E o mais utilizado é o Connect Type. Tanto que a nossa plataforma se chama Conecte-se EAD SESMAC. Então, se vocês colocarem aí Conecte-se EAD SESMAC no Google, aí vocês vão encontrar a nossa plataforma. E aí lá atualizam os dados que nós temos de todos os projetos que estão em andamento hoje. Obrigado, pode deixar. Então, o projeto começou há pouco tempo e ele nasceu inspirado, não sei se alguém vai lembrar disso, Semesp trouxe Universidade Miguel Hernandes, eu acho que em 2010, para um evento aqui em São Paulo, e eles tinham
o que para mim ficou muito... me cresceu os olhos assim em cima daquela proposta. Eles tinham 5.000 parcerias com instituições, com empresas no entorno da cidade onde eles operavam. E eu falei assim, puxa, era isso que a universidade precisava, né? Ela precisa se conectar com esse entorno, reconhecer as necessidades, trazer esses desafios do seu entorno para dentro da sua escola, né, dos seus muros, e fazer com que ele vaze também esse muro e vá tentar resolver isso lá. E aí a gente fez esse projeto Conecte-se EAD SESMAC, inspirado na teoria de William Wharton, das atividades do tipo Connect. E hoje nós temos realizados, com uma proposta de uma instituição pequena, né, mais de 500 projetos concluídos, 480 ativos e abertos 412 desafios. E 385 empresas já conectadas. Então, quando a gente fala em engajamento, voltando à premissa original do que eu queria dizer, esse sujeito passa a ser importante para aquele desafio que ele foi buscar lá fora. Primeiro que o projeto ainda é muito pequeno e a comunidade ainda não conhece, então ela não vem nos procurar. Nós temos que falar com o nosso aluno para que, inspirado no que o projeto integrador, que os nossos projetos de extensionistas estão vinculados aos projetos integradores, ele vá buscar uma referência externa para poder aplicar esse projeto. E o bacana, por exemplo, um exemplo, o grupo de serviço social identificou uma necessidade no grupo de bordadeiras da Massagueira. Karen conhece lá. Massagueira, lá nas Alagoas. E aí eles estimularam, com a ajuda do pessoal da administração, a formação de uma cooperativa. E com a ajuda do pessoal da gestão pública, como mobilizar o serviço público para alterar as formas de auxiliar esse pessoal na comunidade. E percebe, a universidade tradicional, a gente guarda os alunos dentro de uma caixinha, né? Ele entra na primeira etapa e vai até a 8ª ou até a 10ª dentro de uma caixinha. E do lado dele tem N outras profissões que são extremamente úteis e que na vida real a gente se vale dessas ajudas para realizar os projetos, mas que na universidade ela corre meio que isolada, né? Vai lá e resolva você sozinho, dentro dos seus conhecimentos, dentro da limitação da sua área de atuação. E tem todos esses coleguinhas aqui do lado que poderiam me ajudar. Então a extensão tem conseguido fazer essa relação com os múltiplos cursos do projeto, fazendo com que eles se ajudem, né? Trabalhem como mentores do coleguinha no projeto dele. E alguns projetos ultrapassam o período de oferta da disciplina e voltam a ser abertos. Porque o desafio tem que ser cumprido dentro de um período, e ele pode ser cumprido em parte e pode gerar uma nova demanda. E essa nova demanda, abre-se um novo projeto. Tá? Então, hoje, o que nós fazemos? O aluno senta com o empresário, senta com um mobilizador social, senta com alguém, e ele ajuda a cadastrar esse projeto, que eu contei para vocês aí, vocês podem encontrar no nosso site. E aí ele vai ajudando esse sujeito. Isso acaba sendo tão interessante. Fernanda Furuno não está aqui ainda, né? Eu não vi ela. Oi, Fernanda. Está lá no fundo. Quase levou falta, viu? Eu não poderia falar de soft skills sem fazer menção a você. Né? E a gente falou sobre isso lá no podcast, lá, Gestor 5.0, obrigado pela ajuda. E aí a gente diz o seguinte, mesmo para esse sujeito que vai na primeira empresa e leva um não, e vai na segunda e leva um não, isso não está previsto no plano de ensino. Ele adquiriu competências que vão ser úteis para a vida inteira, porque ele aprendeu como não fazer, como fazer abordagem do próximo diferente, entendeu? Isso não está previsto, não está lá na rubrica, não está na avaliação critério referenciada que eu estabeleci para ele alcançar o objetivo da nota. E são competências que ele vai levar para a vida toda. E eu soprei isso no ouvido da Fernanda lá 1 ano e meio atrás, né, Fernanda? É prática hoje, é muito legal. Né? As pessoas contam isso e dizem, eu estou aprendendo como fazer e isso vai servir para a minha vida toda. Então imagine, isso se você tentar, na melhor das opções, fazer dentro de uma aula expositiva ou dentro dos muros da universidade, isso é pouco... tem uma possibilidade pequena de acontecer com essa magnitude. Ou seja, a gente acaba fazendo um esforço para esses preciosos 75% do presencial, né?
e a gente deixa de explorar essas vantagens impressionantes que a não presencialidade e as atividades extramuros permitem, né? E isso permanece para a vida do aluno depois. Ele aprende, de fato, como aprender, né? Você está dando um elemento para ele que é perene para a atuação dele. Era isso. Obrigada, professor Djalma. Então, a gente falou, né, sobre propósito, sobre fazer sentido para a vida do aluno, mas lá no início da conversa, a gente ouve um relato aqui, eu perdi minha disciplina, né? A gente fala muito sobre a importância de desenvolver outras competências, mas no final do dia tem a DCN. No final do curso tem o ENAD, né? Existem saberes que necessariamente precisam ser cuidados para que eles, de fato, existam no percurso formativo do aluno. E aí a gente fala sobre extensão, a gente sempre lembra o externo, né? Mas aí eu queria perguntar à professora Margarete. Professora Margarete, faz sentido ter objetos de aprendizagem que possam apoiar a condução desses alunos de forma externa? Precisa ter um ambiente virtual de aprendizagem para poder gerenciar esses alunos externamente? É importante? Como é que a senhora vê a relevância de incluir ou disponibilizar aos estudantes objetos de aprendizagem para que eles possam cumprir, né, o seu papel acadêmico durante essas disciplinas? Bem, os objetos de aprendizagem eu não colocaria só na extensão, mas eles fazem parte, né, desse mundo educacional para facilitar o engajamento, a visualização, a facilidade de interação com o conteúdo e até de entender propostas, propósitos. Então, a gente usa muito essa questão de mídias, de metaverso, de realidade aumentada, para que as pessoas consigam ver um pouco no virtual daquilo que existe no presencial. E o projeto pedagógico, o projeto educacional, ele precisa também dar conta da tecnologia. Eu sempre digo que uma coisa sem a outra fica falha, né? Então, nós precisamos ter uma tecnologia para ter esse engajamento, para ter essa visualização, esse aluno se sentir parte, perceber várias coisas. Os vídeos também são muito interessantes, há várias possibilidades que a mídia oferece. Mas nós temos que ter aí o propósito com essas mídias, né? O que eu quero com isso? O que eu estou buscando com o aluno? O que eu quero que ele pense, o que ele reflita? O que vai mudar na percepção dele em cima daquele conteúdo? Porque, muitas vezes, né, a questão apenas de leitura, e, por mais que essa leitura esteja relacionada com a prática, ele, percebendo algumas questões que as mídias possibilitam, ele consegue mais perceber o mundo à sua volta. E se ele tem um projeto pensado, organizado nesse ambiente virtual, né, de trazer um retorno daquilo que ele viu, dele também contribuir, existem formas de fazer com que ele retribua, né, e coloque também alguma coisa que ele poderia melhorar nesse processo. E eu vejo isso muito mais como para ele depois ter esse posicionamento na vida. Então, é muito importante que a gente tenha essa relação teoria-prática, mídias, tecnologias, mas também com este conceito de o que eu quero com isso, para que está servindo, né? Então, a gente fica discutindo, é presencial, é à distância, eu acho que isso é o menos importante. O que é importante é o resultado que isso está trazendo, né? Que pessoas, como é que essas pessoas entraram e como elas saíram da nossa instituição, o que é que nós contribuímos com elas e como elas se veem inseridas nesse mundo, parte desse mundo, para também contribuir com o mundo, né? Porque parece que nós estamos trabalhando muito no isolamento, né? Cada um na sua. E não é por falta de presencialidade. Eu penso que a tecnologia nos aproxima. É a falta de colocar, muitas vezes, isso nos nossos propósitos de trabalho, né? Nos nossos projetos pedagógicos.
Obrigada, professora Margarete. Professor Kutova, enquanto professor Kutova, eu queria só deixar um recado. Já façam suas perguntas, que a Vivi está aqui em pé, já esperando, que na sequência a gente já abre a palavra para responder perguntas, tá certo? Vamos lá, professor. Então, a gente tem uma produção interna, né? E muito da nossa produção interna, eu entendo que está sendo bem feita, porque nós aprendemos muito com a professora Margarete, com a equipe dela, a produzir. Nós tivemos com a próximos da Adelínia, né? E nós temos visto como esses objetos de aprendizagem têm ajudado os alunos no momento em que eles estão desenvolvendo os projetos, que não são necessariamente os momentos que nós estamos disponíveis. Poxa, eu recebo mensagem de aluno sábado, à tarde, domingo, fala, professor, você pode me ajudar nisso? Eu falei, não, segunda-feira, manda mensagem. Posso na segunda, né? Mas eu poderia responder, você já viu isso aqui? Você já viu esse objeto? Você já fez essa atividade? Alguma coisa assim que permitisse que ele tivesse mais autonomia no desenvolvimento do projeto. Porque eles falam assim, não, mas é agora que eu preciso disso, é agora que eu estou em contato com o pessoal, é agora que eu estou... Tem um povo lá que está fazendo um SEM para um salão de beleza. Eu disse assim, mas eu estou no salão agora, eu não posso esperar. Eu falei, mas é sábado. Bom, enfim, agora essa perspectiva que a professora Margarete traz da intervenção dos alunos, de fato, ela é muito interessante, porque algumas vezes eles falam, mas isso não me atende. Então, a resposta deveria ser... Então, faça a mudança, faça a sua proposta e faça, eventualmente, alguma coisa para complementar isso, porque cada projeto é muito particular. E eles vão encontrar ali questionamentos, provocações, oportunidades, ajustes que eles dão conta de fazer de uma forma muito mais relevante, adequada, pertinente do que o professor daria conta, né? Então, eu gostei muito da sugestão. Muito bom. Temos alguma pergunta, Vivi? Porque senão, se não tiver do palco, eu tenho, viu? Eu estou aqui também adorando assistir. Lá no final. Você consegue o microfone? Você vem aqui, então, por favor? Eu acho que a Jucimara também pediu. Obrigado. Boa tarde, queridos amigos. Como é que vocês estão lidando com a questão do professor orientador, aquela pessoa que acompanha as atividades de extensão na figura de um professor, de um tutor? Como é que vocês estão lidando com isso nos projetos? Eu ia perguntar alguma coisa nesse sentido. Um preceptor tem que ser grupo, pode ser individual, tem que ter trabalho de coleguinha, e o que mora na zona rural e que pega o ônibus da prefeitura para poder chegar ao polo, como é que tem sido gerenciado essa questão da equipe docente e os grupos? Bom, lá no SESMAC a gente tem dado prioridade para trabalhos coletivos. E por qual motivo? Porque eles tendem a ser melhor na hora da resolução do problema. E quando chega a denúncia de que o coleguinha não está ajudando, meu amigo, isso acontece na vida real, não acontece? Por que eu vou ter que me ocupar de fazer isso, né, para intermediar uma situação em que você não está conseguindo fazer essa produção? Eu sempre digo que a gente precisa colocar em prática a ideia de que a gente confia no aluno e confia de que ele vai ser capaz de resolver os problemas dele. Se eu tiver um problema lá que se mostra que alguém de fato não colaborou, a gente vai tomar alguma ação. Mas os processos de correção, a gente estabelece que devam ser feitos durante o processo. Quanto à tutoria, são professores igual de outras disciplinas, né? O que a gente tem feito é trabalhado, porque o projeto exige, ele trabalha na perspectiva da problematização, né? Nessa proposta do Conecte-se. Então, ele precisa, primeiro, fazer uma análise de cenário, para depois identificar o que que precisa ser resolvido, porque o desafio é imposto por alguém externo, né? Então, eu não posso programar que ele vai ter que estudar tais e tais coisas. E aí nós trabalhamos para que o professor adquira competência para que seja o curador de conteúdo do que vai ser necessário, apontar para o aluno, fazer com que ele vá buscar, e esse professor valida se isso é ou não adequado para a solução do problema dele, até porque em tempos de gestão do conhecimento não dá para a gente trabalhar com a possibilidade de ter um único norte, né? E esse norte, quando acontece, ele tem que ser ponto de partida, não ponto de chegada. Ele tem que ser suficiente para permitir que a solução seja alcançada. Ao final, esse projeto tem que ser validado pelo tomador de decisão, ou seja, por quem propôs, né?
tem viabilidade financeira, tem viabilidade prática, tem viabilidade temporal, a solução que ele está buscando. Isso tudo, quem decide é o tomador de decisão, é quem abriu o processo. Né? Foi vencida dentro do prazo? Não, precisa ser acrescentado de um novo período, isso tudo é lá dentro. E o professor trabalha fechando esse projeto, entendeu? Orientando o processo mais do que qualquer outra coisa. Né? Então, ele é muito trabalhoso no começo. O professor encontra dificuldade para realizar esse trabalho no começo, ele fica inquieto com aquela possibilidade excluída, né, dele de tomar todas as decisões, mas depois ele vai se sentindo confortável com o resultado. Né? Essa história do engajamento, ela é muito perceptível. O aluno quer desenvolver o projeto, ele se sente responsável por voltar lá e entregar a solução para o projeto, ou dar um passo na direção daquela solução para quem vai fazer o projeto. E o professor tem se sentido confortável à medida que ele vai experimentando esse processo. Né? Então, no primeiro projeto é mais estranho para ele, depois ele vai trabalhando e vai entendendo esse novo papel, né? De mediador e de um facilitador propriamente. É uma fala que a gente já tem muito, mas dentro desse processo que nós implantamos, ele acaba sendo novo, inclusive dentro desse conceito. Então, esse foi um desafio grande para a gente, porque até há pouco tempo a gente tinha a tutoria no corpo técnico administrativo, eles faziam a tutoria. E recentemente nós mudamos para ser o corpo docente, justamente pela demanda dos cursos totalmente à distância. Né? Porque a tutoria nasce na PUC Minas a partir das disciplinas à distância para a graduação presencial. Mas na hora que a gente começa a implantar a graduação à distância, de fato, a gente vai percebendo outra necessidade. E ali fizemos da seguinte forma: separamos o que era trabalho em cima de conteúdos que dariam suporte aos projetos, todo semestre, todo curso, né, como eu já disse, e esses conteúdos seriam produzidos por professores conteudistas preparados para isso, qualificados. Todos são professores. Na condução dos projetos, e como eu tenho um projeto por semestre, eu tenho um professor por turma. Aí eu tenho um professor da casa, um professor tutor, contratado no mesmo contrato de disciplinas presenciais, tudo mais, ele recebe horas-aula adicionais, um para cada 30 alunos, e os trabalhos também são em grupos. A gente faz grupos ali de 4 a 6 alunos, e esse professor vai acompanhar esses projetos. Um dos desafios que nós tivemos é que o professor se dizia competente em apenas um pedaço do projeto. Ele dizia, não, mas a minha disciplina é essa, o meu assunto é esse, não são todos esses que o projeto envolve. A resposta, infelizmente, é se vira, aprenda, estuda. Se você quer que seu aluno seja capaz de fazer esse projeto completo e você vai acompanhar o projeto do início ao fim, aprenda. É simples assim. Veja os vídeos, faça os exercícios, se tiver erro, avisa. Se o conteúdo estiver ruim, avisa, porque a gente vai melhorar. Né? E tem dado muito certo, porque esse professor ele não prepara a aula, ele não prepara a prova, ele não tem que corrigir prova, ele não tem que ficar fazendo atividades no meio do caminho, ele é professor do projeto. Então, essas 4 horas dele, para cada 30 alunos, né, que é a nossa conta, é para ele atender os alunos, responder mensagem sábado, dizendo que na segunda eu te respondo, mas é assim mesmo. E felizmente, boa parte dos professores toparam essa função. Mas aí eu pago um professor por semestre, foi aí que alcançamos viabilidade, e pago bem para os professores conteudistas da casa também. Karen, obrigada. Parabéns, Djalma, Marcos, professora da Denise e da Ânima, parabéns, e Margarete. Denise, é propósito, é conexão no município. Djalma, adorei, você trouxe a pauta de como fazer. Eu fiz um webinar pela Roper com o Bernardo, que está por aqui, que é o presidente de Polos, e a D faz 2 semanas, e a gente fez uma discussão muito importante, que é onde está a dor, uma das dores do polo hoje. A temática do webinar era as dores dos polos EAD. Como o polo faz, né? Primeiro, o polo ele é o rebatimento da IES. O aluno, quando vai no polo, ele busca o propósito, como a Denise disse, porque, sinto muito, Marcos, o diretor de AD lá no polo é o gestor do polo, não é o Marcos. Né? Então, o aluno tem identidade com o polo. Mas tem uma questão de força de lei, que é o ponto, a supervisão do que ocorre lá na curricularização da extensão.
É o polo que faz, ou a gente pode fazer, à luz do que fizemos esse tempo todo na pedagogia, por exemplo, uma espécie de supervisão pedagógica à distância, né, remota, e uma supervisão por relato a partir do trabalho de acompanhamento, seja no ambiente organizacional, né, do campo de estágio, e o tutor fazendo uma verificação, uma espécie de portfólio, como criamos na Unisul, um book. Esse polo existe, está aqui a foto, está aqui a escola. Como é que resolve isso, gente? Você queria perguntar, Ana? Obrigada. Olha, vou dizer então como a gente tem feito. O polo é uma instância de suporte, entendeu? Então, ele vai trabalhar dando suporte ao professor do projeto integrador. Ele não tem a competência para poder auxiliar esse aluno no desenvolvimento do projeto. Até porque esse polo tem 10 cursos funcionando lá e ele não vai conseguir fazer isso. Mas ele vai auxiliar esse sujeito da maneira que ele necessitar. Agora, quem é o especialista, quem vai cuidar disso, é o professor do projeto integrador. E isso tem resolvido muito bem. Nós não temos tido problema nesse sentido. Até porque a nossa concepção é que todo o trabalho do grupo seja assíncrono, sempre que possivelmente seja a única alternativa de trabalho deles. Agora, eles têm autonomia de abrir as webconferências no próprio ambiente deles e marcar reuniões para que eles se reúnam presencialmente para fazer essa webconferência, se precisarem. Para isso, eles podem ter o suporte do polo, mas raramente esse aluno vai precisar disso. Raramente. Ele não tem essa necessidade. Então, não é uma instância que é solicitada. E eu estou buscando aqui pela memória para lembrar de algum caso em que ela aconteceu, e eu não me lembro. Tá? Eu estou na moderação, mas eu vou contar um pouquinho como é que a gente fez lá na UNIT, Jussi. Lá na UNIT a gente começou no último semestre com a implementação. O presencial começou primeiro, já tem 1 ano, que já está bastante avançado. Aracaju e 3 campos fora de sede. Então, para cada curso tem um preceptor de extensão, então foi criada, ampliou a atuação do preceptor, porque a gente tinha um preceptor de estágio, de acompanhamento integral lá na nutrição, enfim. E também agora a gente tem um preceptor de extensão. Então, para cada polo, vai ter um preceptor de extensão para gerenciar todas essas iniciativas presenciais. Tá? Então, vai ser um preceptor por polo para atuar, que pode ser o mesmo tutor que vai acompanhar os alunos durante encontros síncronos, mas também este preceptor ele tem uma correlação com o núcleo de extensão que vai fazer as atividades síncronas mediado por tecnologia também. Então, tem toda uma parte de comunicação da sede, do professor que fica na sede, com os preceptores, um trabalho de orientação e o desdobramento desses preceptores em cada município, porque, particularmente, nas regiões que a gente atua, lá no Nordeste, Sergipe, Alagoas, os alunos eles não residem no município que o polo está localizado. Eles residem num raio até 150 quilômetros. E isso, para a gente, é um grande dificultador. Então, existem essas iniciativas síncronas, as iniciativas assíncronas, e tem que ter, sim, um preceptor para que ele consiga dar conta deste raio de atuação dos alunos. Talvez eu seja o pior para falar sobre isso, porque nós fizemos um movimento contrário, de redução dos polos para operarmos só nas unidades da PUC Minas. Né? Mas dentro do que a Karen estava falando, a gente também está um pouco nessa direção. E não se afasta do que o Djalma disse. Toda a coordenação, toda a orientação de projeto extensionista ela é feita a partir da localidade do nosso professor, que não é necessariamente Belo Horizonte, não é necessariamente o mesmo local do aluno. Até porque temos, né, como a professora Denise disse, alunos de diferentes regiões que estão juntos. Mas nós temos em cada uma das nossas unidades, nós temos uma coordenação de extensão que pode ajudar a desembolar qualquer desafio relacionado à extensão, não ao projeto específico do aluno, que aí o responsável pela extensão muitas vezes nem sabe o que eles estão fazendo. Né? Nós também,
não respondi de cara também, porque a gente tem um modelo de poucos polos, e os polos são campos muito grandes que atendem o presencial também. Então, a gente acabou fazendo uma estrutura local no campus que atende tanto os alunos do presencial quanto do EAD. E aí a gente acabou utilizando uma estrutura comum, né? E também, no caso dos professores, a gente tem usado muito a questão das jornadas. Os professores em TI ou em TP têm hoje a possibilidade de terem um contrato de trabalho voltado para a extensão. Então, nós trabalhamos com uma equipe de professores em jornada de tempo integral ou parcial, dedicados à extensão, desde projetos até supervisão, acompanhamento, etc. Então, é isso. Não é um modelo de aqueles polos muito pequenos, né? Cada uma realidade, né? A gente tem polo em cidades de 30 mil habitantes. Então, é uma realidade bastante diferente. A gente tem 2 minutinhos. Tem ali, mais uma pergunta. Vamos lá. Última pergunta. Ok. Boa tarde a todos. Meu nome é Jefferson. Por favor. Jefferson Fagundes, sou diretor da ABED. Prazer estar aqui com os nossos colegas, renomados profissionais de EAD. Existe em tramitação, desde julho deste ano, no CNE, um projeto de resolução que vai instituir as diretrizes nacionais gerais para o desenvolvimento do processo híbrido de ensino e aprendizagem na educação superior. Versa, no seu artigo 15, que as IES poderão ampliar para as atividades de extensão curricularizada, pesquisa institucionalizada e cursos de pós-graduação estrito sensu, o processo híbrido flexível de ensino e aprendizagem, nas formas previstas nessa resolução. Versa no seu artigo 17 que as atividades de ensino e aprendizado, as síncronas, representam em seu âmbito de realização atividades educacionais presenciais, independente dos meios atribuídos à organização das correspondentes atividades. Eu tomei a liberdade de extrair esses textos e encaminhei para o Dr. Luiz Cury, que prontamente me respondeu sobre a homologação dessa, então, minuta de resolução. E ele fala que estão aguardando a homologação na íntegra. Pergunto aos colegas, né, não querendo tumultuar, né, o evento, e sendo a última pergunta, o tema tratado até então deixaria de ser uma preocupação para nós nesse momento, vocês concordam? Posso começar? Por favor. É que eu adoro esse tema. Não, eu acho que esta resolução ela vai revolucionar o ensino superior privado. Eu tenho essa opinião. E ela bate de frente com toda essa separação e polarização do que é presencial e do que é EAD no Brasil hoje, como duas modalidades separadas e com toda a sua tramitação e regulação separadas. Então, eu acho que a sua provocação é perfeita, professor. Eu acho que a hibridização vai mudar o EAD e vai mudar o presencial. E acho que a hibridização, no conceito da resolução, traz muito a ideia de comunidade de aprendizagem. A gente utilizar a tecnologia numa perspectiva de novas formas e dinâmicas sociais, novas formas de relacionamento social e cultural, reunindo estudantes do Brasil inteiro em diferentes comunidades de aprendizagem. Ela sai daquela questão só do uso da tecnologia, como pensar na hibridização, logo estou usando, né, tecnologia, ela trata disso, mas ela trata também de trazer para a educação as novas dinâmicas e as novas formas de relacionamento social e cultural, encurtando lugares, distâncias, de fato. Né? Então, eu diria que nós caminhamos, é uma tendência a gente ir
convergindo o EAD e o presencial para uma nova forma de fazer educação, e ela é muito interessante porque ela trata desde a educação básica até o estrito, ela coloca a educação híbrida em todos os níveis de ensino, o que traz uma nova leitura do que são níveis, nível fundamental, nível médio, nível superior. Eu acho que está em questão o lifelong learning, a educação ao longo da vida. É uma resolução que te pergunta qual é o seu projeto de hibridez. Não é pegar uma parte do EAD e juntar com uma parte do presencial. Isso não é hibridez, mas é uma mistura, é uma mescla, sobretudo cultural e social. Então, eu vejo que ela impacta demais em todas essas discussões que a gente está tendo aqui e convida as escolas a pensarem em qual é o seu projeto de hibridez, que vai para além, na minha opinião, do EAD e do presencial. Perfeito. Professora Margarete, é porque o professor Djalma estava inscrito, mas tá bom, então, vamos rapidinho, lá. Só para complementar, foi perfeito. Professora, né? Eu só gostaria ali... Então, professor Jefferson, eu acho assim, não que essa discussão toda cai por terra, porque a nossa discussão aqui está indo na mesma linha, né? Nós estamos dizendo que o presencial e a distância se misturam, mas a grande discussão aqui também é curricularização. O que é que eu estou oferecendo para os nossos alunos, seja no presencial, seja à distância. Então, de que maneira nós estamos organizando o nosso processo de ensino-aprendizagem para que os alunos saiam dos muros. Quando a gente fala do muro, eu estou falando do ambiente virtual, mas também estou falando dentro da escola do presencial. Como é que ele olha para o mundo que está à sua volta, como ele interage com esse mundo, como ele se prepara para isso. Então, eu acho que é muito legal, né, muito oportuna essa resolução e que vem ainda contribuir para essa discussão. Acho que ela se torna ainda mais relevante nesse momento, vendo essa questão. Seria isso só para complementar. Obrigada, professora Margarete. Eu vou agora... Para concluir, professor Djalma. Eu queria tanto que a Jucimara falasse, depois da minha fala. Eu vou citar a Jucimara na rede social do LinkedIn, então procurem lá o perfil da Jucimara e vão ler uma matéria, ou uma opinião que ela... Podia ter dito isso, né, Jucimara? Que ela emitiu lá no LinkedIn. A minha leitura é um pouco diferente da de vocês sobre o que o documento expressa. Eu estou me sentindo convidado a lê-lo de novo, porque, para mim, quando eu li, ele trouxe uma leitura onde ele deixa marcado em 2 ou 3 momentos que as modalidades são distintas. E aí eu fiquei um pouco... Se bem que eu vejo todas as possibilidades que a gente vai viver do hibridismo e espero que eles cheguem, porque nós precisamos disso. E essa briga entre as modalidades, a gente não leva a nada. Né? Eu fico sempre preocupado quando a gente vê esse confronto entre as modalidades, se o que nos interessa é a qualidade, e a qualidade vai me oferecer melhores oportunidades ou no presencial ou no EAD, e isso tem que ser... vinculado à ideia do planejamento que eu tenho para aquilo, e não me dizer se eu posso 40, ou 30, ou 50. Na minha leitura, me parece, tentando lhe responder, mas eu vou dizer de uma interpretação que eu tive, e talvez eu não esteja correto, mas me sinto convidado a analisar de novo a legislação, é que o documento que dá origem à resolução, à proposta da resolução, que eu particularmente por esse motivo espero que não seja votada como está, mas que seja modificada por esse motivo, ele ainda perpetua na fala deles a diferença entre o que é híbrido e o que é presencial, e ele estabelece em vários momentos para dizer assim, olha, isto é presencial, não é híbrido, isto é EAD, não é híbrido. E aí isso me preocupa, porque a gente vai perpetuar esse cenário de polarização que a gente gostaria de ver caindo por terra. Né? Mas é uma leitura, de novo, não li, estou falando por memória agora, né? Provocado pelo Jefferson, um grande abraço, meu amigo, satisfação de novo. Então eu vejo assim, eu acho que existem oportunidades de melhoria nesse documento, e eu acho que mereceria voltar a discutir esse documento, porque ele traz algumas situações que ainda mantêm essa cisão, e eu não sei porquê, eu tenho suspeitas, mas eu preferia não dizê-las.
ele tem algumas informações que me parecem que ainda mantém essa ideia de que as instituições precisam estabelecer um credenciamento para essa modalidade, porque senão elas não podem ofertar isso ou aquilo. Ou seja, elas não, depois de 20 anos do primeiro marco regulatório dos 20%, que era o laboratório que nós teríamos para iniciar a EAD, nós ainda consideramos que as instituições não sabem fazer. Depois de uma pandemia, nós consideramos que as instituições ainda não sabem fazer. E, para mim, a leitura desse parecer e do documento que gera essa resolução, né, portanto, ele tem ainda esses vícios que me parece que ficam perpetuados. Mas isso eu falo mais para provocar no final, entendeu? Porque a gente talvez não vai conseguir debater mais por conta do tempo. Mas mais um dia, professor Jefferson, me ajude. É uma percepção. Talvez a gente converse no corredor aí sobre isso. Direito de resposta da Jucimara, lá no fundo. Professor Cutova também. Como que é? Desculpe. Vamos botar um tempo, né, para fala de cada um, tréplica e réplica. É necessário normalizar mesmo? É necessário ou desnecessário normalizar? Né? Eu concordo com o Djalma. Ali, do meu entendimento, ele exclui, na verdade, a questão do EAD e diz assim, aqui no presencial, né, você consegue aplicar metodologias diferenciadas para. O meu olhar hoje é assim, aquela IES pequena, eu tenho olhado muito para a IES pequena, falei isso para o Janes, falei isso para o Luciano, aqui neste evento. A IES pequena está com um desafio muito grande. Então, a resolução para aquela instituição pequena que não tem EAD, ela pode ser uma oportunidade de ela aumentar a sua carga além dos 40%. Agora, de fato, eu concordo com o Djalma, eu acho que a legislação deveria trazer um marco de tirar essa história, EAD presencial, e a gente caminhar para grandes marcos regulatórios da modalidade. Eu acho, que é a minha opinião no post, que caberia uma revisão neste sentido. Gente, eu preciso agradecer a professora Jucimara e todos aqui presentes. Tá? Já estouramos aqui 9 minutos do nosso tempo. Agradecer a plateia que ficou conosco aqui. Acho que a gente ficaria mais 2 horas, mas precisamos encerrar. Muito obrigada, professora Margarete. Muito obrigada, professora Denise, professor Cutova e professor Djalma. Eu não posso deixar de falar também que este evento, esta mesa, foi patrocinada pela Anthology e teremos agora um intervalo com o retorno às 16 horas.